Marcos capítulo 4. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou à beira-mar. Então aqui se repete o que aconteceu quando ele se apresentou aos primeiros discípulos, lá no começo. A multidão é tanta que eles começam a empurrar Jesus para dentro da água, porque ele está falando na areia da praia. Então ele pega um barco, naquela ocasião do próprio Pedro, né? Pede emprestado, vai um pouquinho para dentro da água, fica de pé nesse barco lá. Jesus não tinha labirintite, o barco fica lá e ele fica tranquilo. E ele ensina de lá para os que ficaram na areia. Então ninguém vai entrar na água para se molhar. Então aqui eu dou numa distância mais segura, né? Então é assim que ele faz. E agora ele repete. O texto diz que ele faz a mesma coisa. Começa a ensinar na beira-mar, a multidão aperta, ele vai um barco e vai um pouquinho para dentro e começa a ensinar. Aí verso 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa. Brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro grão 60 e outro grão 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que, vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis? Não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semear. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmos, duram um pouco tempo. Quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocado no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes diz: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por essa palavra. E a nossa oração agora é que ela crie raiz do nosso coração.
Muito mais do que o texto e o livro, nós queremos a palavra. Palavra que se torna caminho, chão seguro e chão bem direcionado, destinado. Onde a gente não tem medo de para onde vai. Como disse Lutero, eu posso não conhecer bem o meu caminho, mas eu conheço bem o meu guia. E isso para nós é suficiente. O nosso guia é a palavra. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Quem aqui? A voz é o grupo e os 12, né? Que ele vai explicar a parábola. Ele conta para todos, depois diz o texto que os 12 mais um grupo que estava junto se aproxima e pergunta o que seria essa parábola. E aí diz isso. A vós, vocês aqui, é confiado o mistério do reino de Deus. Mas tudo se diz por meio de parábolas aos outros. Eu falo por parábolas por causa dos outros, dos de fora, não por causa de vocês. A vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Para eles não é dado um mistério. Por isso eu falo por parábolas. E tem uma razão de eu fazer isso com eles. Qual é a razão? Para que vejam e não percebam. Para que vendo quem eu sou e o que eu faço, vejam isso, mas não percebam quem eu sou. E ouvindo o que eu digo, ouçam e não entendam o que eu estou dizendo. Para quê? Para que não se convertam e não alcancem perdão. Jesus diz que fala por parábolas com essa finalidade. Primeiro ele identifica o grupo. Eu falo por parábolas para os de fora. Para aqueles a quem o mistério do reino não é revelado. E falo com uma função, com uma razão. Para que me ouvindo, não ouçam de fato. Para que me vendo, não me reconheçam de fato. Com o fim de que não se convertam e não sejam perdoados. E a pergunta que a gente faz é, como assim? Como assim? Está errados. A missão não é salvar? Como assim? Jesus está aqui afirmando que fala para um grupo grande de pessoas, para um maior grupo de pessoas, porque o grupo que ele está explicando é bem pequeno, 12 mais um pouco. Ele fala para a maioria, fala para esses religiosos por meio de parábolas para que, mesmo ouvindo o que ele tem a dizer, não entendam a sua mensagem. É isso que Jesus está dizendo? Sim, é exatamente isso. E pior, ele faz isso para que não se convertam e não alcancem perdão dos seus pecados? Sim, é isso que ele está dizendo. É exatamente isso. Gente, isso vai contra tudo o que a tradição cristã nos ensinou ao longo da história moderna da igreja, não é? Vai contra tudo. Ou seja, o que a gente sabe? Que as parábolas são um recurso didático de Jesus. Que as parábolas são um recurso que Jesus usa para ser compreendido didaticamente. Em outras palavras, toda vez que Jesus quis falar e se fazer compreendido, ele facilitou o seu ensino propondo parábolas. Foi assim que eu sempre entendi. Que as parábolas são explicações quase que infantis, com símbolozinhos, para se fazer entendido. E agora eu leio no texto que é o contrário, que ele fala desse jeito para não ser entendido mesmo. Que esse é o objetivo de falar por parábola. Como assim? Para a gente entender essa determinação, a gente precisa analisar primeiro uma palavrinha que faz parte do vocabulário messiânico de Jesus o tempo inteiro nos evangelhos e dos escritores do Novo Testamento. Ele diz, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Analisando o que é mistério, a gente entende a sentença de falar por palavra para não ser entendido, por parábolas para não ser entendido. Por aquilo que possa parecer para nós, no sentido bíblico, mistério não é algo misterioso. Por mais que para nós em português seja, não é algo misterioso. Não é algo obscuro e nem algo difícil. Para nós, em português, o que é o mistério? Mistério é algo que não tem solução. Ou que você não precisa buscar a solução. Quer um exemplo? Seu carro dá um problema um dia.
Você sai, faz o que você é acostumado a fazer com o mesmo carro. E um dia lá você vai dar uma partida, ele não pega. Você está estacionado num lugar, você vai voltar para casa, ele não funciona. Você começa a entrar em desespero dentro do carro, o que pode ser? Tenta uma, duas, três, não vai. Aí você desce do carro, abre o capô, faz de conta que entende, né? Vê aquele monte de fio, olha para ele, como eu faço, põe a mão para trás, fala, bate o capô e volta para lá, não mexeu em nada. Bateu, pegou. Você tocar e vambora. Um mistério que ficou sem solução. O carro andou, não precisa saber o que é. Você não vai levar no jeito. Tá andando. Só vou chamar o Jean se um dia parar e não sei que lugar, mas tá andando para andar. Aí você diz, aconteceu alguma coisa aí. Ou, se não tiver solução, você vai ter que procurar quem tem a solução. Leve. Então, isso para nós é a ideia de um mistério. Mas no sentido bíblico, na escritura, mistério, na maioria das vezes, é um conceito técnico, cujo sentido, por exemplo, é apresentado para nós na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 25 e 26. Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para conduzi-los à obediência à fé. Então, a noção bíblica de mistério é algo que permaneceu oculto ao longo dos tempos eternos, mas agora foi revelado. Então já não é mais um mistério. Quando a Bíblia fala de mistério, ela está falando de algo que já está revelado, mas ela continua chamando de mistério. Mas há algo que já está exposto. Ou seja, isso não é mais um mistério, mas foi, então continua chamando assim. A salvação é por esse mistério da encarnação. Ou seja, a gente não sabe explicar como um Deus se encarna, mas ele encarnou-se, então não é mais um mistério. Isso acontece, e aconteceu, entende? É algo revelado. Mistério é um propósito divino oculto nos conselhos de Deus por muitas eras e, por fim, dado a conhecer em uma nova revelação da obra redentora do Cristo. O mistério se encerra em Jesus. Então, essas parábolas anunciam o mistério do reino de Deus, ou seja, uma nova verdade sobre o reino de Deus que não havia sido revelada no Antigo Testamento, mas que agora está sendo revelada e que agora está revelada na pessoa de Cristo. Depois da gente entender o que é mistério, e ele diz, a vós é dado conhecer o mistério do reino, fica mais fácil contextualizar essa sentença de Jesus que diz que ele falava por parábolas para não ser compreendido. Porque se mistério é algo que estava escondido no Antigo Testamento e foi revelado no Novo Testamento da pessoa de Cristo, não é de se espantar que essa determinação de Jesus de falar por palavra para não ser compreendido já tivesse sido profetizada também, como um mistério. Quer ver? Isaías capítulo 6, verso 9. Então ele disse, vai e diz a esse povo, ouvindo, ouvireis e nunca entendereis. E vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e nem sejam curados. Essa é a missão de Isaías, porque esse texto é do começo de Isaías, quando a voz vem, o anjo diz, quem há de por nós, ele diz, eis-me aqui, enviem a mim. Quando ele diz enviem a mim, o anjo dá a missão. Então a missão é essa. Você vai lá e vai falar para esse povo. E ouvindo, eles não vão ouvir, não vão entender. Vão ver, mas não vão perceber. O coração deles vai ficar cada vez mais insensível quanto mais você pregar. E que isso aconteça para que não se convertam e não sejam curados. Aqui a sentença é, esse povo vai para o cativeiro e isso é um fato. E você vai pregar isso e todo mundo vai duvidar de você porque eles acham que não vão. Eles acham que Deus está do lado deles e eu não estou do lado deles. Veja que o que Jesus diz aqui já tinha sido profetizado. Era um mistério, agora não é mais. Jesus está dizendo, é para isso que eu vim. Eu falo por parábolas exatamente para se cumprir isso, como se cumpriu por Isaías,
porque o povo foi para cativeiro, vai se cumprir comigo também. Eu falo para que não entendam. Então vamos perceber que as parábolas eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. As parábolas eram janelas abertas para quem conhece o mistério do reino, aqui o mistério do reino foi revelado, e porta na cara de quem não conhece o mistério e quer viver ainda longe de Deus. Essa é a ideia do texto. Quando Jesus se refere aos fariseus, o que ele está dizendo então? O coração deles é endurecido. Eles não reconhecem. São pessoas de coração impenitentes, não se arrependem. Portanto, esses ouvintes devem ser confrontados com a responsabilidade da sua própria cegueira e da sua própria dureza. Não ache que você vai ficar cego à palavra de Deus e duro ao convite de Deus e isso vai ficar por isso mesmo. Não vai. Vocês vão ser responsabilizados. É isso que ele está dizendo. Por isso eu falo por parábolas. Para que eles permaneçam nesse estado e não entendam. Ouviram, não ouçam e não entendam e não me reconheçam. Que fiquem assim já que querem isso. Entende? Quando as pessoas, por sua própria vontade, rejeitam o Senhor e tratam a mensagem do Evangelho com desdém, mesmo sendo avisadas dos perigos de fazer isso, Cristo, então, mantém esse povo endurecido. Se é assim que vocês querem, é assim que vai ser. Eu vou mantê-los assim. Se vocês não querem se arrepender, eu vou deixar vocês incapazes de fazer. Olha que duro. A gente percebe então que o maior juízo de Deus é entregar o homem a si mesmo. Esse é o maior juízo de Deus. É entregar o homem aos seus próprios desejos. É não convertê-lo, é não mudá-lo. É deixá-lo como ele é. Entregar ele a si mesmo. Mostrando que quando sentencia ímpios, ele não está desrespeitando o desejo do coração deles. Ele está sendo justo. Se é assim que você quer, assim vai ser. É isso que ele está dizendo. Veja então que, na mesma medida em que as parábolas são entendidas pelos que recebem a revelação do mistério que esteve oculto, elas não serão compreendidas pelos que procuram uma revelação aquém ou além de Jesus Cristo. Quem quer uma revelação abaixo de Cristo para melhorar a sua vida, ou Cristo é pouco, eu quero mais, não vai entender nada. Vai ficar ouvindo história, parábola, sem entender. Não tem aquele dia que você está meio sem paciência para conversar? Tem, né? Mas daí você tem que conversar. Você tem que sair, você tem que se relacionar. Daí você cruza aquele sujeito que você sabe que para contar o que ele quer, ele tem que fazer uma introdução. Você encontra um sangue na vida. Ele tem que contar uma história toda antes. O que acontece no coração da gente quando a gente encontra pessoas assim? Quando ele começa, você já fecha. Que não está ouvindo nada. Já tá a musiquinha do carro do gás na tua cabeça. Você já não tá mais prestando atenção. Jesus diz, eu falo por parábolas exatamente para isso. Não querem me ouvir? É isso que vocês vão ter. Aí Jesus começa, o semeador, lá tem esse carro, essa história. Entende? Agora, quem conhece o mistério do reino, quando Jesus começa, esse é que nem quem ouve a história do avô que senta para ouvir. Essa história é boa. O avô sabe contar a história. É isso. Eu falo assim para que, me ouvindo, não me ouçam. Me vendo, não me reconheçam. E não se convertam e permaneçam como estão, para que não sejam perdoados. Juízo de Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso eu queria falar com vocês essa manhã, dito isso, sobre a implantação do reino de Deus. A implantação do reino de Deus. Quando uma coisa é implantada, independe de qualquer coisa. Você compreende assim? Ela pode depender de coisas antes de ser implantada. Antes de implantar essa lei, vamos estudar. Depois que foi feito o estudo e disseram serve e implantou, independe se a pessoa vai gostar ou não, se o outro vai gostar ou não vai.
Não importa, está implantado. Então, o reino de Deus está implantado. A implantação do reino de Deus, primeiro, se dá independente do seu reconhecimento absoluto. Não precisa todo mundo concordar. O reino está aí, implantado. Então, a implantação do reino de Deus se dá independente do seu reconhecimento absoluto. Verso 20, eu quero reler. Os outros que receberam a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns, 30 frutos por uma semente. Outros, 60 por uma semente. E outros, 100 frutos com uma semente só plantada. Ponto. Tem quem frutifica. Essa é a própria que veio no Taí. Esse é o ponto de Jesus. Olha que interessante, essa parábola aqui ensina ou nos ajuda a entender o porquê Jesus nunca ficava impressionado com as grandes multidões que o seguiam. Você olha para o texto e vê tanta gente atrás de Jesus e vê que Jesus nunca liga para isso. Isso não é de impressionar? João 6 diz que ele alimentou 5.000 homens com dois peixes e 5 pães, né? Você conta para cada homem uma esposa. 10.000 pessoas. Você conta para cada casal um filho. 15.000 pessoas. Mínimo que dá pra gente pensar. Aí tem solteiro, tem idoso, tem gente com 2 filhos e tem gente com mais da mulher. A amante tá lá, o outro tá aqui comendo. A minha com a esposa fala pra amante. Então, tem gente a dar com o pé naquele lugar. É muito gente. Aí, no outro dia de João, Jesus volta, eles dão uma volta, né? Porque Jesus vai do barco, tem a tempestade. Encontram Jesus e dizem, mestre, isso é por aqui. E Jesus diz, vocês vieram atrás de mim, não pelo que eu falei, mas porque vocês comeram ontem pão de graça. Só que vocês nos pagar para tomar café. Porque eu alimentei todo mundo gratuitamente, com peixe e pão. Por isso estão vindo atrás de mim. E aí ali Jesus dá um dos discursos mais duros que ele dá em todos os evangelhos, João 6. E lá no finalzinho do capítulo 6, o texto diz que eles disseram assim, dura esse discurso. Quem pode suportar? E foram indo embora. Vamos lá, 15.000 pessoas indo embora. Aí Jesus, se fosse eu, dizia, o que eu fiz? A igreja está exagerando. Eu preciso correr. O que eu faço? Não. Jesus pega o conselho, o conselho dele de 12 discípulos, 12 presbíteros, e diz assim, vocês querem passar dali? Vocês querem ir embora? Segue um. Aí Pedro diz, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Percebe que Jesus nunca ligou para número? Jesus está abrindo mão de uma igreja de 10.000 membros, se não contarmos as crianças, que pode ser muito mais, no mínimo 10.000. E dizendo para os 12 líderes que ele escolheu, se vocês quiserem ir embora, vamos. Jesus não fica impressionado. Nunca ficou. Com tanto de gente que ouvia. Ele disse coisas eternas para um, Nicodemos. E ele disse coisas eternas para muitos, Sermão do Monte. O discurso era o mesmo, se tinha um, se tinha 15. E se nenhum fosse atrás dele, ele não estava nem. Então ele percebe nessa parábola o porquê Jesus nunca ficava impressionado. Por quê? Na própria parábola está a resposta. Ele sabia que a maior parte das pessoas jamais ia produzir um fruto na vida. Até que ele cita 3 tipos de pessoas que não frutificam. Então por isso que ele não se impressiona. Se você só for em paz, está me dando abraço agora e beijando meu rosto, mas eu sei que amanhã passou. Por isso ele não se impressiona. Ele conhece os corações. Entende? Ele sabe que a maioria jamais ia ter uma vida transformada. Que a maioria deles eram solos inférteis, como ele mesmo diz. A semente na parábola, como ele mesmo explicou, representa a palavra de Deus. O semeador é o servo de Deus, ou o próprio Cristo, ou um do seu corpo. Um de nós que semeia a palavra e compartilha a palavra com os outros. O coração do homem é o solo, onde a semente cai. Esse solo tem que ser preparado para receber a semente, de modo que essa possa criar raiz e produzir.
Isso está na parábola, está na explicação. Assim como a semente, a palavra, assim como a semente, a palavra é viva. Assim como a semente produz, a palavra também é viva e produz. É capaz de produzir fruto espiritual. Mas a semente deve ser plantada e cultivada para produzir, para esperar a colheita. Você já percebeu uma coisa? Isso é um calcanhar de Aquiles da ciência, né? Todo mundo sabe explicar como uma semente brota. Não tem o desenho lá? A terra cortada assim, a semente, daí embaixo, aí a foto seguinte lá, né? A foto exporta até virar. A gente sabe como funciona. Esse processo foi descoberto. Planta, sai primeiro os brotos lá embaixo, as raizinhas, depois sai, vai para cima, vira. A gente sabe. Agora a pergunta que a ciência não responde. Como uma semente pode produzir? O que ela tem? Como que ela faz aqui? Você pega na mão, não é nada. Plantou. Eu sei o processo, mas eu não sei explicar de onde vem. Qual é o princípio que está dentro daquilo? Deus. Deus. Como disse o escritor antigo, você pode abrir uma maçã e contar quantas sementes tem dentro dela. Mas só Deus sabe quantas maçãs podem existir se uma semente daquela for plantada. Entende? Esse é Deus. E a palavra é igual. A palavra é viva também. E produz. Alguém diz, mas como? É papel, é tinta, é livro. Semente. É semente. É viva. É uma coisa absurda. Muda o comportamento de um ladrão. Muda o comportamento de alguém violento. Muda. É viva. É uma semente. É poderosa. A terra ou o solo no qual a semente cai é claramente o coração do ser humano, ou se alguém preferir, o próprio ser humano. E veja, em cada uma das 4 divisões da parábola, a terra ou o chão, o solo, é o coração. E são diferentes. Tem 4 tipos de solo, indicando que existem pelo menos 4 tipos de corações. Então Jesus vai falar do coração insensível, no verso 15, do coração impulsivo, no verso 16 e 17, do coração preocupado, no verso 18 e verso 19, e do coração frutífero, no verso 20. É assim que ele descreve. O coração insensível, do verso 15, é aquele que resiste à palavra de Deus e permite que os pássaros, ou Satanás, na explicação, leve a semente embora. São aqueles que são resistentes. E ele diz que caíram na beira do caminho. Todo chão numa estrada de terra, essa é a ideia, né? Não é pavimentada, ele está falando da Palestina. Então, uma estrada de areia e terra. Que pena. Então, toda a terra, à beira de uma estrada de terra, ela é compactada. Ela fica dura. Por quê? Porque chove, porque faz sol, que pessoas andam na beira do caminho. Então, quando andam, amassa. Então, toda a beira de estrada vai ser de terra sempre muito dura, muito compacta. Ele diz que a semente caiu ali, na beira do caminho. Nessa estrada onde a semente não entra, é como se estivesse caindo no concreto, ela não enterra. Ela fica sambando ali, porque a terra é dura. Toda vez que isso acontece, dê um pássaro pôr a semente, porque ela não foi enterrada, ela não caiu. Ou, na explicação, Satanás vem e tira. Então ele está dizendo que, da mesma forma, os que agem de modo descuidado com a palavra são esses, de coração duro. Eles correm o risco de se tornar endurecidos como aquele chão fica endurecido. Crentes que saem do caminho e ficam à beira do caminho, onde tudo é duro, compacto, onde sementes não caem e não são enterradas, por isso não podem produzir. Quando ficam assim, perdem a palavra. Satanás rouba, tira a semente que foi jogada ali, porque ele está endurecido, nada mais mexe com ele. A semente fica na superfície e é roubada. Para o coração impulsivo que Jesus fala, a gente deve entender um coração com um solo de rocha, de pedra, com uma pequena camada de terra. É um monte de pedra com terra em cima. Então pensa uma camada grande de terra até chegar no sol,
mas terra salpicada em cima dessa camada de pedra. Isso é muito comum na Palestina, tudo lá é cheio de pedra. Então veja que essa terra em cima da pedra não tem profundidade, porque embaixo dela não tem mais terra, embaixo dela tem pedra. Não tem profundidade. Qualquer coisa plantado ali não vai durar muito, por quê? Porque as raízes vão nascer, porque a semente produz, ela vai fazer o trabalho dela, que tem um pouco de terra, só que quando a raiz entrar, vai cair na pedra. Não vai sugar nada da terra, ela vai morrer. Porque de pedra não se tira nada, não cria raiz. A esses, Jesus diz, esses são os ouvintes emocionais. Ouvintes emocionais da palavra. Aceitam a palavra com toda alegria. Que palavra, né? Toda alegria. Mas não compreendem o que a palavra exige. Aceitam, mas não compreendem o que ele exige para formar um cristão genuíno. A palavra deixa a gente alegre. Não é? É como um remédio, não é? Deixa a gente alegre, mas você tem que cuidar. Obrigado, Seth. Você tem que cuidar. Não adianta só tomar briga. Assim é a palavra nesse só. Ela funciona desse jeito. Euforia, emoção. Mas não cria raiz por quê? Porque qualquer situação que confronte a euforia do primeiro contato com a palavra é suficiente para desmotivar. O sujeito vem e fica animado com a palavra. Daí se diz, pois é, mas agora você tem que parar de mentir. Não. Não é só ele, por ele. Não é só isso. Os que confiam, não. Tem que sair daqui, você tem que mudar de vida. Tem que parar de roubar os outros, tem que parar de mentir para os outros. Não. Aí você pegou pesado. Não achei que era para tanto. Os ouvintes emocionais, entusiasmados, que não permanecem. Porque quando confrontados, o ânimo vai embora. A euforia acaba. É como se fosse um show. Acabou o show, acabou a euforia. No outro dia você tem que acordar cedo. Tem que fazer as coisas que você tem que fazer. Aí vai falar do coração preocupado, e esse representa a pessoa que recebe a palavra, mas não se arrepende verdadeiramente, a ponto de remover o que estava plantado antes, que ele vai chamar de espinho. E o que estava plantado antes sufoca a semente da palavra. Esse ouvinte tem várias sementes competindo pelo coração dele. Várias sementes. Como preocupações do mundo, desejo de riqueza, ambições, está tudo competindo. E alguém planta a semente do evangelho. Aí virou uma competição. Aí Jesus diz, porque os outros sufocam, ela não produz. Porque tem muita competição no coração. Agora, perceba que coisa interessante. Essa descrição não tem tudo a ver com a sentença que Deus dá contra o pecado lá em Gênesis. Qual é uma das sentenças contra o pecado do primeiro casal? Que a terra produziria espinhos e ervas daninhas, e que o homem ia ter que preparar a terra para comer e tirar dela o seu sustento. Agora, a terra maldita por tua causa, não é o que dá lá? Então parece que, como consequência do pecado, o que competiria espaço com as produções saudáveis da terra, brotaria com uma facilidade muito maior. Você compra um terreno, e você diz, eu vou produzir nesse terreno, eu vou escolher um plantio para eu tirar um dinheiro. Vou ver o que é melhor. Você limpa aquele terreno. E aí vai pensar na semente. Quando você volta um mês depois com a semente, o que vai acontecer? O mato cresceu tudo de novo. Aí você diz, mas eu não plantei. Eu tinha limpado. As coisas que não servem para nada brotam sem esforço. Você não precisa plantar, elas estão lá. Você vai ter que limpar de novo. Aquilo que é bom, que produz para alimento, precisa ser tratado. Então tem que tirar o resto. Essa é a certeza lá. Agora a terra vai produzir espinho e erva daninha. Ou seja, não é mais jogar semente, esperar produzir com mel, mas vai ter que preparar a terra é maldita por tua casa. Então, aplicado ao coração humano, todas as sementes ruins, os espinhos que nós temos, não precisam de muito para crescer e nascer, né? Parece que já estão aqui. Serve para você dizer, pô, tu mentiu de novo? Eu achei que já tinha tirado esse negócio de mim.
Pô, estou enganando de volta? Pô, estou errando de novo? Competindo sempre com a semente da palavra. A semente da palavra, essa você tem que cultivar. E para cultivar ela, você tem que tirar as outras. Jesus diz: olha, tem corações assim, não querem se livrar das produções antigas e ficam querendo competir. A semente vai morrer, a palavra vai ficar para trás, porque a palavra precisa do cultivo. O resto não. Para mentir, eu só preciso ser eu. Para me parecer com Cristo, eu preciso ser igual a Cristo. Percebe? É isso que ele está dizendo. Esse é o coração preocupado com tudo e voltado para si mesmo. E por último, a gente tem o coração que frutifica. Esse representa o cristão verdadeiro, o discípulo verdadeiro. Porque fruto é uma vida transformada. E vida transformada é evidência de salvação, de que esse é sal. Então esse produz. Ele é um sal. A semente caiu. Não tem outras sementes competindo. Não é uma terra cheia de pedra, não é um lugar cheio de pedra com pouca terra sem raiz. E não é a estrada dura da beira do caminho compacta. É a terra boa. É aquela fofa, preparada para o plantio. E essa produz. A semente cai e o negócio é doido. Uma semente é 100. Ou uma semente só é 30. Outra semente é 60. E a produção em escala. Isso produz o salvo. E percebe uma coisa no texto. Nem todos os que creem verdadeiramente produzem frutos na mesma quantidade. Um, é 30 por um. O outro é 60 por um. O outro é 100. Aqui dentro tem gente que frutifica mais do que o outro. Está no texto. Então não se sinta menor se você frutifica menos que teu irmão. Qual que é o ponto de Jesus? Todos frutificam. Esse é o ponto. Um dá um pouquinho menos. E batalha mais para dar fruto, mas dá. Outro parece que já está deslizando em cima do trilho, ele vai bem. Né? Como eu citei um pastor lá, né, que eu fui a Curitiba, o pastor Dico. Aquele lá produzia muito mais do que 100, na minha opinião. Parecia para ele fácil. A gente está lutando, mas a gente produz. Então não produz igual, mas o ponto é, sempre haverá evidência de fruto no cristão verdadeiro. Sempre. E aí a pergunta que a gente faz, então qual é a aplicação da parábola? Como que a gente aplica ela a nós? Como que essa parábola deve ser assimilada pela igreja? O que a gente mais ouve por aí, como aplicação dessa parábola, é um apelo. Então agora, o certo era dizer assim, qual é o tipo do seu coração? Que coração você tem, meu irmão? Teu coração é o duro? É o espinhento? Qual é o teu? Você tem que ter o coração bom para a fruta cair, né? Para a semente cair. Para a maioria, a aplicação da parábola é essa. Mas a gente acabou de ver que essa não deve ser uma preocupação do discípulo. Por quê? Porque Jesus não apresenta 4 tipos de solo como uma possibilidade. Ele apresenta como uma constatação. Vão haver os outros 3 tipos sempre. O evangelho não vai ser aceito por todos. Então parece que a aplicação não é essa. Eu tenho que olhar qual que é o meu. Por quê? Porque se eu estou aqui, o meu é o bom. Ele preparou meu coração. Ele arou essa terra aqui e ele plantou. E nasceu. Senão eu não estaria aqui. Entende? Essa não é a aplicação da parábola. O foco da parábola está em quem? No semeador e na semente. O semeador faz produzir que a semente é boa. Esse é o conto de Jesus. O mistério do reino é, vocês vão ver como frutifica. Apesar, frutifica. Apesar de 3 tipos que vão correr contra, ela vai dar. E a prova são vocês. A prova é o solo bom e produz em abundância. Abundância. Então qual é a aplicação? O que resta para nós? O que inevitavelmente cabe a nós é frutificar. A aplicação dessa parábola é saia daqui e dê fruto. Eu não estou perguntando qual é o teu coração. Eu sei qual é o teu coração. É o do evangelho. Você está aqui. Então vá lá para fora e produza. E o que a gente tem que produzir, pastor?
Para citar só o fruto do Espírito de Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Fruto não é trazer o máximo de gente aqui para dentro e dizer: esse aqui é meu fruto. Não é isso. Fruto não é gente convertida que você pregou. Fruto é amar. Amar quando não é amar. Fruto é ser alegre e não feliz. Porque o feliz depende de circunstâncias, a felicidade depende das circunstâncias. Um momento feliz da minha vida foi o dia que os meus filhos nasceram. Mas hoje eles estão grandes, então esse momento ficou lá, registrado, feliz. A alegria é Deus comigo, entende? A alegria independe de momentos. Felicidade depende de momentos. Se alguém ligar para você e disser: eu quero te convidar para um casamento, você vai começar a agendar a data, olhar a roupa e ficar feliz, tu vai ver parede. Vai contar piada com o teu primo que há tempo que você não vê. Vai tocar violão com o teu amigo que há tempo você não vê. Você marca o dia feliz. Alegria é acordar e ver que você serve a Deus. Alegria permanente, fruto de alegria, paz. A paz que independe de circunstância. Tudo pega fogo do lado de fora. A gente está ancorado numa coisa poderosa chamada Cristo e absolutamente em paz. Paz com Deus e paz com o irmão. Paciência, benignidade, bondade. Tudo isso é fruto. Saia daqui e produza esses frutos. Essa é a aplicação. Portanto, irmãos, a implantação irrevogável do reino de Deus, absoluta, se dá na produção inevitável dos frutos dos seus súditos. O reino está implantado porque tem gente dando fruto. Esse é o ponto de Jesus. Eu não preciso de um consenso absoluto. Eu só exijo de que o solo bom produza e o reino está aí. Eu não preciso de outra coisa. Não importa se existem 3 tipos de coração que não reconhecem Jesus. Isso não faz do reino menos. Isso não diz que o reino está meio implantado. Não diz. O reino está e está indo à frente, progredindo. Progredido porque tem crente dando fruto. Esse é o ponto. Então a implantação do reino de Deus se dá, primeiro, independente do seu reconhecimento absoluto. Ele está implantado apesar. A implantação do reino de Deus, em segundo lugar, se dá na distinção e na quantificação do que se produz. Verso 21 em diante. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes diz: dai atenção no que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão. E ainda acrescentará: pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola do semeador, a ênfase é a necessidade do aflito. A gente já viu. Esse é o resultado esperado quando a semente cai num solo bom, em corações preparados. Agora, esses corações férteis assemelham-se também a lâmpadas. Jesus vai dizer que eles também são como lâmpadas. E se essa visão é correta, Jesus está reafirmando a mesma verdade com a semente, porém agora usando a figura da lâmpada, usando uma figura diferente. A verdade é que o coração do discípulo deve ser frutífero, brilhando essas virtudes que nós citamos agora há pouco. Brilhando essas virtudes quando ele age em benefício dos outros e age para a glória de Deus. Ele brilha. Por quê? Assim como a árvore não come o próprio fruto, mas produz para que outro coma, e a luz não existe para iluminar a si mesma, mais do que para iluminar os outros, o discípulo de Jesus vive o evangelho para os outros na mesma medida que vive o evangelho para si mesmo. Ele diz: produzam, porque a função de vocês é alimentar outros, é iluminar outros. A árvore não produz fruto para ela comer. A árvore não come o próprio fruto. A luz a lâmpada não produz luz para se iluminar, mas para iluminar os outros. Assim é o discípulo. Por isso ele usa a semente e a lâmpada, certo?
Como já escreveu John Augustus Shedd, um navio está seguro no porto, mas navios não foram feitos para isso. Olha que frase, gente. Um navio está sempre seguro ancorado num porto, mas um navio não foi feito para ficar ancorado no porto. Não foi para isso que ele foi construído. Um discípulo está sempre seguro entre os irmãos aqui na igreja, mas não é para isso que o discípulo foi feito. Ele foi feito para dar fruto e serviço lá fora. O seu carro está sempre seguro na garagem, não está? Lá ele não estraga, lá ele não gasta, lá ele não perde gasolina, lá ele não deteriora. Mas você comprou um carro para isso? É claro que não. Você comprou para quê? Para pôr na estrada. Carro foi feito para andar. Discípulo foi feito para iluminar e para dar fruto. Você não come do próprio fruto e você não usufrui da própria luz, porque você não tem que os próprios são reflexos da luz de Cristo. Sendo isso, o teu papel é para fora dessa porta. É isso que ele está dizendo. Luz. E o que produz esse brilho nos corações? É a palavra. A palavra de Deus é que produz. A mesma que os rabinos estavam escondendo do povo. E como que os religiosos da época estavam escondendo essa luz? Escondendo essa lâmpada debaixo do quê? De um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Eles estavam escondendo isso uns dos outros. Mas a palavra tem que aparecer. Ela deve se mostrar mais uma vez. Ela deve mostrar o seu poder mais uma vez. Porque essa lâmpada tem de voltar a brilhar. E ela brilha em quem? Em nós. O coração bom. O coração que frutifica. Essa interpretação que eu dei esclarece o que Jesus diz a respeito do absurdo de colocar uma lâmpada debaixo de um cesto. Ou debaixo de um vaso. E não no suporte de lâmpada. Você não compra um soquete com a lâmpada e monta e coloca debaixo da tua cama. Onde você coloca? No forro. Para todo mundo ser iluminado, você não esconde. Você não liga aqui a lanterninha do celular e faz assim. Você liga e faz como? Assim. É o que Jesus está dizendo. Se você tem luz, para de esconder. Pare de esconder essa luz dos outros. Coloca ela no ponto alto, no velador, no forro. O velador era um pilarzinho que ficava dentro de casa para você colocar a candeia, para você colocar a lamparina e pendurar. Quem é das antigas sabe disso muito melhor do que eu. Por isso Jesus explica, não faz como os religiosos que têm a palavra e a escondem debaixo de decisões humanas hipócritas. Brilhem, frutifiquem como a verdade. Esses são vocês. Naturalmente, que o ponto enfatizado por Jesus aqui ensina que o discípulo tem que deixar sua luz brilhar. Deve deixar que a palavra controle ele plenamente, controle a sua disposição, seu pensamento e a sua ação, ser dominado pela palavra. E aí completa, mesmo porque não há nada que tenha sido ocultado, e lembre de mistério que eu expliquei, algo estava ocultado e não está mais, nada foi ocultado para que não fosse revelado. Eu ocultei para que aparecesse agora, e agora é a hora de aparecer. Então, tudo que estava ocultado foi ocultado com o fim de se tornar público, e se tornará público a partir de vocês. Por isso, para vocês foi dado conhecer o mistério, para os outros é parábola. Eles querem ficar no escuro? Pois eu vou escurecer isso mais ainda. Vocês, a vocês foi dada a revelação do mistério do reino, Cristo, portanto brilhem em Cristo. Frutifiquem no Evangelho, é isso que ele está dizendo. E aí, dessa forma, o acréscimo que ele faz é muito pertinente ao que ele está exigindo. Ou seja, se você oferecer pouco, não espere muito. Aquilo que você dá, é o que ele diz no verso 24. Dai atenção ao que eu fiz. Com a medida com que medis, também vos medirão. Então, se você disser, não, esse não merece minha luz e nem meus frutos, você vai ser medido igual. E ele diz, e vão acrescentar ainda, quando forem cobrar você. Vai ter um juro aí que você acha que está errado. Vai ter uma multa que você acha que você não tem que pagar. Vai ter. Então é melhor não correr o risco. Ilumine e frutifica. Ilumine e frutifica.
E o verso 25 vai encerrar o tema de produção de Jesus. O que ele diz no 25? Pois ao que mais tem, pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele quer dizer aqui? Ele encerra o assunto. Em questões espirituais, é impossível ser infértil. Em questões espirituais, é impossível a infertilidade. Ou seja, em questões espirituais, ou uma pessoa ganha ou uma pessoa perde. Ou você ilumina, ou se não iluminar, você faz parte dos outros que estão perdendo, que estão ouvindo parábolas e não querem entender. Ninguém fica igual. Ou cresce ou diminui. Ou ganha ou perde. Ou avança ou retrocede. É isso que ele está dizendo. Por isso ele começa dizendo que aos que têm, ou seja, aos que frutificam, aos que iluminam, aos que conhecem o mistério do reino, mais é dado. Aos que produzem, mais é dado a eles a capacidade de produzir e mais é dado a eles os benefícios da sua produção. E aqui está falando dos discípulos, está falando da igreja. Veja, os discípulos tinham crido em Jesus. Tanto é que na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai, eles têm guardado a tua palavra. Eles não são do mundo, é o que ele diz lá. Então eles já estavam entendendo isso, já tinham entendido. Estavam dando fruto, estavam iluminando. Não há dúvida, gente, de que essa fé estava acompanhada ainda de um monte de fraqueza, de um monte de erro, de um monte de defeito, conforme a gente vê as histórias dos discípulos nos evangelhos. Claro que sim, mas o ponto de Jesus aqui é que eles tinham começado a caminhada. E quem começa, mais recebe. Ao que tem, mais é dado. Começou é garantia. Começa pouco, mas aumenta. É isso que ele está dizendo. De acordo com a regra celestial, o progresso adicional está garantido para quem começa. Começou, você vai crescer, você vai produzir mais. Estava garantido o avanço no conhecimento, no amor, na santidade, na alegria. Porque a salvação é igual a um rio, gente. Na nascente, quando o rio nasce, lá no olho d'água, é tão pouca água que quase não dá para mergulhar o pé, não é? Mas a uns quilômetros para baixo, o fundo do rio não é alcançado se você não mergulhar. A salvação é assim. No começo, parece que você só molha o pé. Você chega num lugar, parece que tem gente recebendo tanto, e você está ali, eu quero ir embora, mas não demora muito, você está no mesmo bar, você está no mesmo lugar, está no mesmo nível. Tem crente que nada de braçada já, por quê? Porque está um bom tempo vivendo isso aqui. Tem gente que começou há pouco, a água está na canela ainda, ele não está no nível do outro, mas a garantia é que aquele que tem, mais é dado, é como um rio. Você vai progredir, vai chegar a hora que você vai estar mergulhado. Essa é a ideia do texto e essa é a ideia da salvação. Em outras palavras, a vida no Evangelho conta cada bênção recebida como uma garantia de bênçãos maiores que vêm. Na vida do Evangelho, cada vez que você ama, você conta que na frente vai ter mais amor para ser praticado, para ser recebido. Quanto mais você perdoa, lá na frente vai ter mais perdão para você receber e para você exercer. Quanto mais você se alegra com Cristo, lá na frente tem mais alegria ainda. Essa é a graça. Ao que tem, mais é dado. Ao que foi revelado o mistério do reino, mais ele vai poder usufruir de tudo. Mas, cada vez mais. Contudo, Jesus afirma que o contrário também é verdadeiro. Isso é, para qualquer um que não produza frutos do conhecimento do Evangelho, até a aparência do conhecimento dos assuntos espirituais que um dia ele teve, vai ser tirado. Ao que não tem, até o que tem, perde. Ao que não produz, até o natural é perdido. E essa verdade que Jesus propõe aqui apavora, não apavora? Ou seja, ele vai se tornar pior. Pior. Ele afirma que toda negligência diante do Evangelho será recompensada tanto quando a aceitação da verdade do Evangelho é premiada. Se quem tem mais tem, quem não tem, não vai ficar só não ter.
Eu vou arrancar até o que ele tem. Eu vou arrancar até o que ele tem. Para explicar, imagine uma pessoa, vou colocar na câmera aqui para eu quero de gravar. Aqui. Imagine uma pessoa que tem aprendido um pouco de música a ponto de tocar alguns acordes simples, algumas melodias simples no violão. Começou e ela aprendeu um pouco. Mas ela não sabe o suficiente para dizer, eu sei tocar violão. Ela não pode afirmar isso, mas ela aprendeu um pouco. E aí, por pura frustração, ela para de praticar, abandona o instrumento, abandona o violão. O que essa pessoa, com o tempo, vai descobrir? Que quando ela pegar um violão para tocar novamente, o pouco que ela sabia se perdeu. Até aquele pouco que ela sabia foi embora. Veja, não precisa de muita coisa para perder. É só desconsiderar. A pessoa que se recusa a crer e dá resultados dessa fé, crer no Evangelho e dá resultado disso, haverá de perder cada vez mais os traços éticos e morais que ainda possam existir nela. Vai ser tirado. Vai ser tirado. Nós sabemos que todos são a imagem e semelhança, porque todos foram criados assim, então todos são imagem e semelhança. Mas nós sabemos lá em Gênesis 3 que o pecado magoou essa imagem, que essa imagem que o homem tem de Deus hoje ela está distorcida por causa do pecado. Ele ainda é imagem e semelhança, mas está tudo distorcido, porque o pecado distorceu. Cristo veio para restabelecer essa imagem, para que esse embaçado da imagem de Deus no homem seja limpo e Cristo seja refletido. A gente entende assim. Ele está dizendo aqui que o que não tem, até os traços dessa imagem distorcida vão ficar cada vez mais distorcidos. Até a imagem e semelhança que ainda resta vai chegar ao ponto de dizer: esse homem é odiado, essa mulher é um diabo. Ela não tem mais nada a ver com uma imagem de Deus com a qual ela foi criada, mesmo sem se converter, ela se tornou pior. Entende? Até o que tem lhe será tirado. Até o pouco do que resta é arrancado. Gente, eu não sei vocês, mas isso apavora demais. Em outras palavras, a retribuição da desconsideração com o Evangelho é a anulação de qualquer conhecimento que possa facilitar a vida de quem não vive o Evangelho. Por isso que às vezes você vê pessoas cometendo coisas e você diz, como um ser humano chega a esse ponto? Jesus diz, assim. Hoje essa pergunta está sendo respondida se um dia você fez. É assim que o ser humano chega nesse ponto. Desconsiderando Cristo e o Evangelho. Eu não tenho dúvidas. Aqui só tem terra boa. Porque com tanta lapada que você leva, se não fosse, você não ia estar rico. Você já tinha sumido daqui faz hora. Aqui só tem quem produz. Uns mais que os outros? Sim. A gente sabe que sim. E não se sinta menor e nem frustrado por isso. Não se sinta. Você sempre vai encontrar alguém que faz melhor do que você. Sempre. No dia que você não encontrar, porque você parou de procurar. Porque sempre vai ter alguém que é melhor que você no que você faz. E esse que é melhor que você, um dia vai encontrar um melhor que ele. E o único dia que ninguém vai encontrar um melhor do que faz é o dia que encontra Cristo. Que aí não tem como passar. A implantação do reino de Deus, primeiro, se dá independente do seu reconhecimento absoluto. Não importa se são 4 títulos de sol, um é suficiente para o reino estar implantado, e isso é fato. A implantação do reino de Deus se dá na distinção e na quantificação do que se produz. A distinção é o que tem mais produz. O que tem é bom, distinto do outro. Então, maior quantidade, mais vai ter. E o que não produz é distinto do outro, que é uma produção ruim. Esse também vai produzir essa ruindade mais ainda. Então, é na quantificação e na distinção que o reino está implantado.
E para encerrar, essa parábola, como a explicação dela, não é apenas uma ilustração sobre crer ou não, mas é uma convocação direta à responsabilidade espiritual daqueles que ouviram e receberam a palavra. A questão aqui não é crer ou não, eu sei que você crê. A questão é, você está frutificando? Essa é a responsabilidade. A implantação do reino de Deus não depende de reconhecimento humano, nem de aclamação religiosa. Jesus não esperava que os fariseus o aceitassem. A implantação do reino acontece de maneira subversiva e silenciosa. Todo mundo acha que o reino não está aí, mas ele está. Hã? O pessoal está num lugar bacana e dizendo: aqui ninguém domina, aqui ninguém vai falar nada. Aí chega você, calmo, silencioso para trabalhar. E eles mal percebem que ali está o reino, silencioso e subversivo, atuando. E eles nem percebem. Passa 2 dias, o sujeito senta lá e diz assim: eu gosto tanto de conversar com você. Me fale mais. E ele nem percebe que está abrindo o coração para você e você está ali, não, vamos conversar. Assim é o rei. Não precisa de espada, não precisa de arma, não precisa de nada disso. O reino está indo em quem dá fruto. O reino está indo e implantado e só progredindo. É assim que funciona. Essa parábola nos ensina que a vida cristã autêntica é marcada por uma transformação visível, pelo fruto espiritual contínuo, pela iluminação contínua. Frutificar, então, para nós não é uma opção. Iluminar para nós não é uma opção. É uma consequência inevitável. É uma consequência inevitável para que os que verdadeiramente foram alcançados pela graça mudem o quadro do mundo. De maneira que amar, perdoar, servir, resistir à tentação, cultivar comunhão com Deus e com os irmãos são frutos que brotam de um coração fértil, que acolhe, medita e vive a palavra que é semente. Vive o Evangelho. Por outro lado, a advertência também é clara: aqueles que negligenciam o Evangelho, mesmo que tenham tido algum contato com a verdade um dia, acabarão por perder até o pouco que imaginavam ter. Isso é fato, está no texto. Vão perder. Isso mostra então que não há neutralidade no reino de Deus. Não tem muro no reino, não. Ou a gente avança, ou a gente retrocede, ou a gente frutifica, ou a gente é estéril. No reino não tem neutralidade. Você não é neutro. Eu estou na igreja, mas eu sou neutro. Não existe isso. É como aquela historinha, né, que eu já contei. O sujeito teve um sonho e ficou abismado com o sonho, acordou assustado e foi contar para o pastor e disse: pastor, eu tive um sonho. No sonho, eu estava em cima de um muro, sentado. Do meu lado direito estavam anjos, seres celestiais, brilhando, brancos, dizendo: vem, vem, pula para cá, venha para cá. E do outro lado tinham seres negros, espíritos, nas trevas, escuros, trevas densas, demônios, e diziam nada. Ficavam me olhando apenas, me observando. Ele falou: eu sei que a aplicação desse sonho também é na cara, eu tenho que escolher o lado certo, tá? Mas eu tenho uma pergunta que me deixou encucado. Por que os demônios não me chamavam? Os anjos me chamaram, mas os demônios não. Por que eles não me chamaram? O pastor falou: simples, porque ele está aqui em cima do muro, ele está do lado deles. Eles não precisam me chamar, você já estava com eles. Não é isso? Esse é o reino. Não tem neutralidade, gente. O neutro já escolheu um lado. Ele já está de lá. E só vai perceber quando até aquilo que ele tem começa a ser arrancado. Além de numerar. Esse é o ponto. Ou a gente frutifica, ou a gente é estéril. Portanto, que cada cristão examine o seu próprio coração.
que cada um olhe para si mesmo. A palavra está sendo apenas ouvida ou também está sendo cultivada e obedecida? É muito legal a gente concordar todo domingo, mas é muito mais legal a gente concordar durante a semana, mesmo estando uns longe do outro. É muito melhor. É muito melhor. A luz recebida aqui tem iluminado outros. Esse é o ponto. Então, que as nossas vidas sejam sempre como a boa terra. Que a presença do reino de Deus em nós seja evidente aos outros, pela abundância dos frutos que nós produzimos, para a glória do Rei e para benefício desse mundo caído. Ah, pastor, mas a gente é pouquinho. Jesus só precisou de 12 e incendiou. Depois apareceu um 13º, que era um incendiador muito maior, Paulo. Aí aparece um que era doido mesmo, mais doido que os outros. Você achava que os outros eram doidos, aí você conhece o doido maior, que é Paulo. Esse é uma tocha com a gasolina na mão. Tacava fogo onde passava. O homem entra no navio, o navio afunda. Ele olha para todo aquele pessoal e diz assim: ó, o anjo do Senhor apareceu e diz para a gente ficar tranquilo. O navio vai perder, mas ninguém vai morrer. E o navio afunda, todo mundo boiando e vão dar na ilha de Malta e nenhum morreu. Mas não se tem a coragem de falar isso num lugar? Se Deus manda dizer, eu digo: Deus, mas você vai fazer? Porque se eu der uma falsa esperança, Paulo é doido. Aí chega lá e diz, todo mundo molhado, olhando para ele: rapaz, ninguém morreu. O que é esse cara? Ele diz: dentro vamos fazer uma fogueira. Aí sai uma víbora na fogueira, pá, na mão dele. Ele só faz assim. Eu matava o escorpião a 3 metros de distância do chinelo, porque ele queria chegar perto, e o sujeito toma uma mordida de uma víbora, ele só faz assim no fogo e continua, todo mundo vai morrer. E o cara fica bom. A vida dos dias, ah, você viu? Era pra ter morrido, mas não morreu. Os deuses pouparam, mas ele, como ele é ruim, a víbora não deixou escapar. Vai morrer, não morreu. O que eu vou fazer? Adora, que é Deus. Todo mundo doido, ele dispara, gente. Na hora eu sou o quê? Na hora eu sou um Deus, na hora eu sou ninguém. Ninguém é ninguém. E aí o dono da ilha chega e quer saber, e Paulo evangeliza e vai uma ilha a mais para conta do evangelho. Porque o sujeito é com a tocha ou a gasolina. Tocha Cristo e gasolina é o evangelho. Ele só tem isso na mão o tempo inteiro. A gente carrega o esquiinho no bolso e deixa bem escondido, só por uma horinha que a gente, será que eu não vou passar vergonha agora se eu falar, e tira aquele esquiinho escondido, né? Em vez de gasolina, leva água, porque se começar a brigar comigo, eu digo: não, não, tá, não esquece o que eu falei, vamos jogar ele aqui nesse foguinho que assim. Como é que tá? Eu não posso responder isso por você. E graças a Deus que eu não posso responder isso por você. E você não precisa responder isso para mim também. Não vai me dar nada. Eu não vou ficar mais rico, nem mais pobre, nem mais bonito, nem mais feio. E nem vai nascer cabelo também, que eu queria. Então, se não vai, eu não preciso saber. Quem precisa saber é Cristo e os que vão ser beneficiados quanto ao fruto e quanto ao osso. Esses sim precisam saber. Coloque-se de pé.